dia a todos. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã de domingo, concluindo essa jornada de atividades em Porto União. E hoje, tendo em vista o Dia das Mães, a gente pretende trazer uma reflexão que para alguns possa parecer estranha, para outros possa parecer interessante, mas eu resolvi me arriscar. Porque a questão da maternidade na nossa sociedade tem um peso do divino, como se traz nas mensagens, mas a mulher, assim como o homem na terra, ainda não são criaturas divinas. E o que nós temos visto é que a maneira como muitas vezes se coloca a questão da maternidade se transforma em um peso, às vezes em um fardo e até num ponto dificultoso para muitas mulheres. Lembro de um relato de uma paciente no consultório em que ela dizia que com os seus 17 até os seus 20 anos, ela tinha pesadelos que ela estava engravidando e isso gerava muito sofrimento para ela e se postergou durante alguns anos. Frequentemente, ela sonhava que ela estava grávida e isso se transformava num pesadelo e numa grande tragédia. Depois de algum tempo, ela foi descobrir que estes pesadelos que ela tinha estavam ligados à ideia que ela construiu de maternidade. Ela era uma médica, uma profissional que trabalhava muito, que tinha muito prazer com a questão do seu trabalho e estava atrelada à concepção da sua família, que mãe era aquela pessoa capaz de se negar em todos os outros aspectos da sua vida para se dedicar aos seus filhos. E nesse sentido, quando ela cogitava de negar os diferentes aspectos da sua vida para se dedicar aos seus filhos, isso se mostrava numa verdadeira tragédia para ela. E ao longo de algum tempo, nós já trabalhamos há 10 anos no consultório, ao longo de algum tempo, nós começamos a perceber que a forma como a nossa sociedade interpreta o papel da mãe e o peso que muitas vezes atribui ao papel da mãe não se torna um lugar de bonança e de tranquilidade, mas às vezes um fardo e um peso, com algumas frases que parecem bonitas num momento de homenagem, mas que se tornam um peso às vezes destrutivo para o cotidiano de muitas mulheres. A principal frase que muito me chama a atenção é quando dizem que a mulher ou a mãe é responsável pelo esteio do lar, como se a mulher fosse responsável pelo equilíbrio da família. Isso se torna algo extremamente danoso porque nós estamos dizendo aos homens, estamos dizendo aos filhos que eles podem fazer o que quiser e que no meio de todo esse conflito, no meio de todo esse alvoroço, a mulher então é a figura responsável por manter uma casa equilibrada. Mas pergunto às mulheres que aqui estão presentes, se o marido não colaborar, se os filhos não colaborarem, dá para manter uma casa equilibrada? Respondam elas para mim, por favor. Não, né? Então, quando a gente autoriza alguns à anarquia, se nós impomos a uma pessoa o equilíbrio, nós autorizamos as outras pessoas que estão à volta à anarquia, porque assim, você pode fazer o que você quiser, que a mulher é que vai ser responsável por manter o equilíbrio do lar. E ao longo desse tempo, atendendo alguns pacientes, a maioria dos pacientes que procuram a psicoterapia são mulheres. E ao longo do tempo, atendendo estes pacientes, chegou uma mãe de família com um câncer no cerebelo. Ela já vivia um quadro muito grave, não conseguia mais caminhar direito por conta do tumor que já estava tomando uma parte significativa do seu cérebro. E ela chegou ao consultório dizendo: eu preciso falar. Eu sei que eu fiz um câncer, porque me obriguei a uma postura de manter o equilíbrio do lar, a harmonia das relações, e fui engolindo uma cota da minha agressividade, uma cota dos desencontros emocionais, por conta de uma suposta harmonia que deveria manter no lar, para evitar os conflitos, os atritos. Eu me via sempre no papel de dizer: mas não fale assim para o seu pai, para o seu marido conversando, olhando para todo mundo.
e deixando de olhar um tanto para as suas emoções, para os seus conflitos e para as suas questões. E depois de algum tempo que essa mulher foi ler sobre aquilo que nós chamamos de psicossomática, ou seja, o entendimento das doenças físicas, porque elas têm um componente emocional. Quando ela foi estudar sobre a psicossomática, ela descobriu que no câncer, em geral, há muito da energia agressiva que não foi canalizada, que não foi elaborada ou administrada. E a partir disso ela começou a repensar a sua vida e viu que ela tinha feito aquele câncer como consequência de não conseguir lidar com as energias no seu ser. E a partir disso, então, ela se via como uma suicida indireta, por conta de ter se imposto um comportamento que ela não dava conta. E ao final desta vida ela precisava mudar de atitudes. E muito me marcou o caso desta paciente, porque ela não voltou para a segunda sessão. E quando eu entrei em contato com a sua família, eu descobri que entre uma sessão e outra ela havia falecido. É claro que foi muito importante a sua presença, pelo menos naquele dia, porque ela já estava se descolando daquela figura responsável por manter o equilíbrio do lar, responsável por manter uma suposta harmonia. Porque a minha pergunta frente àquele caso foi: de que valeu essa suposta harmonia, aonde filhos e o pai não discutiam, quando esta pessoa termina a sua vida como uma suicida indireta? Ela era espírita, tinha um entendimento e vivia esse discurso que nós temos na doutrina espírita, de que a mãe é responsável pelo equilíbrio da casa. E a partir disso eu comecei a pensar quão danoso pode ser o discurso de que a mãe ou a mulher são responsáveis pela harmonia do lar, porque esse discurso mal vivenciado ou mal compreendido por aquela mulher lhe transformou numa suicida indireta. Então, a partir disso, eu comecei a pensar em quão impositivo pode ser esse discurso e quão desrespeitoso nós olharmos para um sistema e dizermos que desse sistema, composto por 3, 4, 5 ou 6 pessoas, nós atribuirmos a responsabilidade a uma pessoa de que isso fique equilibrado e de que ela seja responsável pela harmonia. E a partir disso comecei a pensar que talvez a melhor forma de vivermos o Dia das Mães ou o Dia da Mulher, como também internacionalmente é reconhecido, tem a ver com auxiliarmos estas figuras a diminuir um tanto deste fardo de imposições e pensar que todos nós temos um papel no equilíbrio do lar, todos nós somos responsáveis um pelo bem-estar dos outros. Quando nós vivemos na nossa sociedade, ainda somos produto do patriarcado, dessa figura do homem como o mais importante, nós tivemos então 2 papéis muito bem estabelecidos. Ao homem cabia trabalhar e colocar o dinheiro em casa. À mulher que não trabalhava, ela era responsável pelo bem-estar da casa, de cuidar dos filhos, da limpeza da casa. E quando este homem chegasse, ela deveria estar de alguma maneira disponível para atendê-lo. No fundo, eu já acho que isso é uma loucura e um preconceito, porque essa mulher tinha que estar disponível para esse homem, porque afinal ela não fez nada. Ele trabalhou o dia inteiro e ela não fez nada. Então, quando ele chega em casa, ela tem que estar disponível para ele. Mas se coloca esse homem para cuidar da casa, em uma semana o homem enlouquece, porque ele vai descobrir que lavar roupa, lavar louça, cuidar da casa, dos filhos, da tarefa, de todas essas coisas, e ao mesmo tempo ter que cuidar de si, é extremamente cansativo. Mas mesmo assim, por conta do preconceito, quando se perguntava à mulher o que você faz, ela dizia: eu não faço nada, eu sou do lar. Porque fazer alguma coisa é a mulher trabalhar, ela ter uma profissão com uma carteira assinada, ela colocar dinheiro em casa, então ela está fazendo alguma coisa. E a mulher então que não trabalhava no sentido de não ter uma profissão regulamentada e não colocar dinheiro em casa, ela não está fazendo nada e ela tem que ficar à disposição do seu marido para que quando ele chegue, então ela possa atendê-lo. Muito poucas vezes esse marido se sentia no papel de pensar que talvez essa mulher estivesse estressada por conta dos filhos.
Administrar a vida de um filho, de 2 filhos, do conflito entre eles e pensar no seu processo educativo dá muito trabalho. Qualquer um que se dedique alguns poucos dias a isso, vai ver que isso dá muito trabalho. Raríssimos eram os homens que chegavam em casa e pensando, posso te ajudar de alguma maneira? Há como te favorecer? O máximo que às vezes as mulheres conseguiam fazer no compartilhar dessas tarefas era dizer, você vai ver quando o seu pai chegar em casa. E daí então, quando o pai chegava em casa, ela dizia, fulano fez isso, fez aquilo, ele se sentia responsável por bater nos seus filhos, lhe impor algum tipo de punição. O que de alguma maneira desautorizava mais ainda essa mulher, porque os filhos iam aprendendo que eles não precisavam respeitar aquela mãe, eles precisavam respeitar o pai, porque ele que batia e ele que fazia a coisa acontecer. E a única forma dela ter um tanto de respeito é dizer, eu vou contar para o pai de vocês. E aí a gente vai vivendo uma tragédia numa relação familiar, porque colocamos pesos e medidas estabelecidos de maneira desregulada, o que muitos de nós, somos sobreviventes desse tipo de família. E hoje vamos aprendendo a administrar os nossos conflitos entre o masculino e o feminino por conta de uma sociedade que, ao meu ponto de vista, é preconceituoso. Mas as coisas podem ir piorando, porque veja que, na medida em que vivemos algumas modificações na nossa sociedade e a mulher adentra o mercado de trabalho, o que aconteceu? Agora nós temos as 2 figuras, muitas vezes saindo no mesmo horário para trabalhar e voltando no mesmo horário para casa. Mas quando o homem e a mulher chegam juntos em casa, a mulher acaba fazendo uma jornada tripla, porque ainda por conta de uma sociedade machista e preconceituosa, se a casa está desarrumada, de quem é a responsabilidade por arrumar? Da mulher. Então, quando muitos maridos foram para o sofá assistir o noticiário, a mulher foi para a cozinha providenciar a janta, foi limpar a casa, foi verificar a tarefa dos filhos, e assim realizando uma jornada tripla ou quádrupla, onde sente-se responsável por dar conta de uma família como se ela fosse a única responsável. Vimos inúmeros casos de familiares aonde, quando nasce o bebê e aquela criança chora no meio da noite, quem que é responsável por levantar? A mulher, porque o marido precisa trabalhar. Então ela que levante, que vai lá cuidar do bebê e que corra para que a criança não chore, porque depois, se ela chora, vai atrapalhar o marido. Mas quando ela podia ficar em casa e tirar um soninho depois do almoço, ainda vai. Mas depois do dia que a mulher começou a trabalhar e que os 2 precisam trabalhar no outro dia, por que a mulher apenas era a figura que tinha que levantar para atender os filhos no meio da noite e os maridos ficavam a dormir? E algumas diziam, mas Marlon, eu tentava acordar, eu dizia, vai lá, é tua vez agora, eu já não estou aguentando, eu vou enlouquecer. E aí o máximo que o marido fazia era virar de costas e continuar dormindo. E aí, como ela tinha um pouco mais de pena dos seus filhos, para não deixar chorando a criança abandonada lá no quarto, ela levantava e ia atender, reforçando para o marido que se ele continuar dormindo, então ela vai dar um jeito. E muitos maridos foram se acostumando a essa ideia, porque eles sabem que a mulher trazendo essa postura íncita de ser responsável, se eles derem uma enroladinha um pouquinho mais, a mulher afoita, não aguenta, ela vai lá e faz, e aí ela está dizendo para o marido, enrole um pouco mais, que daí eu começo a ter um comichão, eu não consigo olhar a situação dessa maneira, eu vou lá e faço. E aí, mais do que ainda continuar na divisão das tarefas, essa mulher conseguiu dizer ao seu marido, se você der uma enrolada, então eu me submeto a essas tarefas. E essas mulheres foram se tornando pessoas sobrecarregadas, e nós vimos um número muito grande de mulheres deprimindo. O dobro de mulheres deprime em relação ao número de homens, por conta de muitos conflitos, por conta de muitas dificuldades, pela imposição de estarem sempre disponíveis aos seus maridos, e a única maneira que muitas mulheres encontraram de se contrapor aos seus maridos foi através do sexo. Pode falar de sexo nessa casa espírita? Tem algumas que não pode falar de sexo, né? Faz parte da vida de todo mundo, mas se falar de sexo as pessoas já ficam todas alvoroçadas. Vocês vão ficar alvoroçados se eu falar de sexo, porque senão eu pulo esse capítulo, e a gente continua no meu discurso, ou se vocês ficarem à vontade, a gente fala um pouco de sexo. Pode falar de sexo ou não? Pode. Você não vai sair com raiva, com ódio de mim?
Então, o que a mulher fazia em muitas circunstâncias? Se sentindo prejudicada aqui, se sentindo prejudicada ali, acolá. Na hora que o homem queria relação sexual, qual que é o discurso? Estou cansada, estou com dor de cabeça. E muitas vezes é a forma de se vingar dizendo, eu estou fazendo um monte de coisa, você não enxerga as minhas dores, você não enxerga as minhas necessidades. E agora você quer que eu esteja aqui linda e maravilhosa, disponível para você, mas se você não me ajudar a ter um dia lindo e maravilhosa, eu não vou poder oferecer uma noite linda e maravilhosa. Os maridos muitas vezes não enxergavam isso e diziam, então você não está interessada em sexo, então eu vou procurar fora. E se sentiam muitas vezes, por conta do machismo, no direito de trair suas mulheres com um discurso muito claro. Se ela não me oferece sexo, eu fui buscar quem me oferecesse. Sem perceber que muitas vezes esta realidade da sexualidade do casal à noite era reflexo de uma vida ou de um dia de desconsideração, de desrespeito, de desvalorização, que culminava com uma relação sexual insatisfatória. Mas como a responsabilidade é da mulher, então se as coisas não acontecerem, a culpa também será da mulher. E nós ouvimos muitos e muitos homens, embora hoje num número menor, mas ainda continuamos a ouvir homens que justificam a traição no lar por conta da mulher não estar disponível a elas. E diz, mas a mulher nunca quer. E nós somos obrigados a perguntar, mas não quer por quê? Não quer porque se sente usada? Não quer porque se sente desrespeitada? Não quer porque se sente desvalorizada ou sobrecarregada? E os homens não conseguem nem ouvir essa pergunta e não conseguem entender por que as relações estão se manifestando dessa maneira. Tudo isso por conta ainda de uma sociedade machista, por conta do que nós chamamos na psicologia de uma sociedade do patriarcado, onde o papel do homem é colocar o dinheiro em casa. E o papel da mulher é dar conta de todas essas outras coisas, a ponto de viver um nível de estresse, de enlouquecimento, o corpo enlouquece, adoece, vive a dificuldade da menstruação, como que nós chamamos lá depois quando a mulher começa, da menopausa, que deveria acontecer lá pelos 40, 50 anos, e hoje em dia tem mulher com 25, 35 dizendo de uma menopausa, de uma pré-menopausa, e os hormônios estão todos desregulados, os transtornos mentais presentes, os problemas de pele, queda de cabelo e um monte de outros transtornos, e que nós não entendemos que isso tem muito a ver com este peso que nós colocamos nas costas das mulheres e, em especial, nas costas das mães. Então a minha ideia neste dia era de trazer para vocês um pouco destes papéis que precisam ser divididos e revistos, porque é muito fácil no Dia das Mães a gente oferecer uma cesta de café da manhã e aí a gente diz, hoje você pode ficar na cama, porque é o único dia que ela pode ficar na cama. É no Dia das Mães, com exceção se ela tiver um filho pequeno que já diz, então você vai lá atender nosso filho, enquanto isso o marido aproveita, fica tomando café ali da mulher, e talvez quando ela chegar, ele já vai, porque está acostumado, dizendo, você traz mais um leitinho quente, e aí ela nem se percebe, já acabou o leite, daí ela vai lá pegar o leite, e aí quando vê, nem a cesta de café da manhã, que era para aquela mulher, ela pode usufruir naquele dia. Então criamos o Dia da Mulher e o Dia das Mães, já são 2 dias que a consegue dar uma amenizada no meio dessa loucura, porque todos os outros dias acabam sendo dias de desconsideração. É muito fácil para qualquer um de nós, tendo um pouco mais de dinheiro, poder oferecer uma cesta de café da manhã, um almoço no Dia das Mães, para dizer, hoje você não precisa fazer almoço, né? Tem mães, coitadas, que acham um lucro quando ela diz, no Dia das Mães, eu me recuso a cozinhar. Coitada! Porque o Dia das Mães é no meio de 365 dias e alguns 366 dias. E aí ela se permite em um desses dias não cozinhar, porque em todos os outros ela sabe que é sua responsabilidade cozinhar. E a maioria dos maridos tem dificuldade de pensar então que se ela cozinhou, eu lavo a louça, eu cuido da cozinha, eu organizo as coisas para que ela possa descansar e assim nós vamos dividindo tarefas. Hoje, nós já vemos uma sociedade organizada um pouquinho diferente destes homens entre 25 e 35 anos, que já são produto de uma sociedade um pouco menos machista,
por conta de algumas mulheres que já no início do casamento disseram: olha, eu já vou te dizendo, eu não sou empregada, eu também trabalho, a vida precisa ser dividida a dois, e se não for assim, a gente já nem casa porque eu estou ótima sozinha. E quando a mulher conseguiu se impor e descobrir que ela pode também viver sozinha, os homens arregalaram o olho e falaram: meu Deus do céu, né? Mas estes homens de 25 a 35 anos, quando a nora da dita cuja chega em casa, a mãe do moço chega em casa e vê o marido passando um pano no chão, ela olha para sua nora com ódio, pensando: o que você está fazendo do meu filho? Coitadinho, passando um pano no chão. Eu nunca deixei um filho passar um pano no chão. Nunca ofereci esse tipo de vida a eles, porque ela tem ódio desta mulher. Eu posso pensar que o ódio é porque está fazendo com que o seu filho trabalhe, e ela não queria que o seu filho trabalhe. Mas, sem dúvida alguma, um tanto destas sogras que têm ódio das suas noras, elas têm no fundo inveja de dizer: como você conseguiu colocar o seu marido para colaborar quando eu tive que trabalhar feito uma condenada e nunca tive a reflexão de que eu poderia dividir o trabalho do lar com o meu marido. Alguns desses lavam louça, cuidam dos filhos. Hoje em dia, na maternidade, quando o pai acompanha o nascimento do bebê, muitas enfermeiras, não são normas no hospital, mas muitas enfermeiras já espertas por conta desse machismo, elas já pegam o pai e levam ele para o primeiro banho e vão dizer: você é responsável pelo banho do seu filho. E uma vez eu vi um discurso de uma enfermeira muito interessante que ela diz: presta bem atenção, você precisa ter um espaço na vida desse filho, porque você também é importante para essa criança, e ela também é importante para a sua vida. E se você marcar bobeira, a mãe vai tomar todo o seu espaço. Então você lembre que o banho é o seu momento, não abra mão deste momento. E todos os dias em que essa criança tiver que tomar banho, é de sua responsabilidade. Eu achei um discurso interessante, porque de verdade é um momento de tranquilidade, é um momento de prazer para a criança, pode ser um momento de diversão, e se o pai souber aproveitar desse momento, ele vai criar um vínculo diferenciado também com este filho. E no momento em que o pai está dando banho na criança, é o momento onde a mãe se joga na cama porque ela está cansada, porque ela não aguenta mais, porque ela pode tomar um banho com tranquilidade, fazer qualquer coisa. Tem mães que tomam banho com a criança em cima do vaso sanitário, porque se a criança começar a chorar, ela já sai do banho e não tem um minuto para pensar quando a criança está lá no seu primeiro, segundo, terceiro mês. Então algumas maternidades já têm mudado a postura, por conta dessa sociedade um pouco menos preconceituosa, aonde o casal já vai para o novo lar, sabendo que os dois trabalham, dividindo tarefas e responsabilidades. Nós estamos começando a construir dias novos, porque estamos entendendo que o papel do feminino não deve ficar restrito à mulher. E essa reflexão que eu queria trazer para vocês, de que existe uma energia feminina no nosso psiquismo e existe uma energia masculina. E enquanto o feminino ficou restrito à mulher e o masculino ficou restrito ao homem, nós acabamos tendo muitos conflitos por conta disso. Estas energias ficaram polarizadas, gerando algumas dificuldades. E a melhor maneira, eu acredito, como estava dizendo, de oferecermos uma homenagem às mulheres ou às mães, não se encontra no dia do Dia das Mães, uma cesta de café da manhã ou almoço fora, porque isso seria oferecer migalhas às pessoas que são tão importantes na nossa vida. Precisamos aprender no cotidiano a dividirmos tarefas, dividirmos responsabilidades e por conta disso oferecermos dias mais tranquilos. É muito raro nós vermos um casal onde a mulher fica sentada no sofá para assistir televisão, mas muito comum chegarmos em casa e a mulher estar lá se debatendo na cozinha e o homem estar sentado no sofá ou na sua poltrona assistindo televisão. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Pode ser que seja uma realidade diferente, União da Vitória, Porto União, que seja só lá de Curitiba, esse tipo de realidade que eu conheço. Se aqui for diferente, vocês me avisam, a gente faz uma oração, já tivemos 25 minutos de fala, 35 minutos de fala, fazemos uma oração e encerramos aqui. Por isso tem tanta viúva, né? Vocês vejam que um dado interessantíssimo é assim: depois que se separa, depois não, né? Quando se separa,
nós vemos o homem logo arrumando qualquer tranqueira que aparecer pela frente. Que o homem não consegue viver sozinho. Então pega qualquer coisa que aparece pela frente. E a mulher, ou muitas mulheres, depois que se separam, você olha e fala, meu Deus, o que aconteceu? Está mais magra, agora usando saia, lenços, bonita, mudou o visual, foi conhecer a Europa, e você fala, meu Deus, você me desculpa, mas parece que te fez bem a separação, a viuvez, né? A viuvez é melhor ainda, porque se separou e ainda ficou com o dinheiro, né? A pensão, qualquer coisa. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa mulher? E de verdade, nós vemos um número muito grande de mulheres que acabam tendo posturas diferentes, que vão fazer faculdade, que vão viajar, que engatam em grupos de amigos depois que estes maridos falecem ou depois de uma separação. E aí nós ficamos pensando que não deveria acontecer assim. Aquelas presenças deveriam ser tão boas e tão significativas que essa figura sofresse com a ausência do outro, mas quando não acontece, nós pensamos qual era o tipo daquela relação, aquele casamento que uma pessoa fica melhor depois que ele termina. Então, de fato, nós temos muito a refletir. E quando nós lembramos que Allan Kardec anunciou que nós estamos num processo de transição, nós estamos num momento de mudança, nós ficamos pensando em que tipo de mudanças que a nossa sociedade precisa passar para entrar nos dias novos chamados da regeneração, e não temos dúvida de que uma das mudanças que nós precisamos passar é de sair desta sociedade materialista, machista, do patriarcado, e entrarmos numa sociedade mais igualitária, porque ele diz que o que precisa reinar entre nós para que adentremos os dias novos é a fraternidade, a igualdade, a caridade. Toda vez que nós pensamos em dividir tarefas, toda vez que nós pensamos em estarmos juntos, em compartilharmos dos nossos sentimentos, nós estamos falando de fraternidade. Toda vez que nós não consideramos as dores do outro, que não consideramos os seus encargos, nós estamos falando de uma falta de respeito, de uma falta de responsabilidade para o equilíbrio no lar, o que de alguma maneira, em última instância, é não vivermos o Evangelho nas nossas relações diárias. Então, de pouco adianta nós estarmos no centro espírita, ouvindo as palestras, coordenando grupos de estudos, fazendo palestras e desenvolvermos inúmeras atividades, se no lar não percebemos quão desrespeitoso nós somos com as nossas mulheres, com os nossos maridos, com as nossas mães, criando uma relação de igualdade, porque perante Deus nós entendemos que hoje ocupamos o papel de homem ou de mulher, mas de que somos todos espíritos, reencarnando nas diferentes polaridades, buscando o processo de desenvolvimento. Então, para que possa existir esta igualdade, para que possamos viver em essência o Evangelho, nós precisamos aprender a dividir estas forças, dividir as energias, dividir as responsabilidades e caminharmos juntos. Veja que antes, quando nós tínhamos tão estabelecido o homem com a figura do masculino, do trabalho, da força que faz e que acontece, a mulher com a figura do feminino, da fragilidade e da submissão, um precisa do outro para viver. E as mulheres ou os homens não se perguntavam, há 30 ou 50 anos atrás, se queriam casar. Simplesmente se casava. Não tinha uma reflexão se me interessa, se aquilo me agrada. E quando uma mulher parecia um tanto mais anarquista porque não queria casar, a gente dizia, aquela ali teve algum tipo de problema, porque não quer casar. Porque o natural era de que as pessoas todas pensassem no casamento. E hoje nós temos muitas mulheres falando que não querem casar. Porque eu não preciso mais do homem, eu trabalho, eu dou conta da minha vida. Hoje em dia tem o tal do marido de aluguel. Vocês já ouviram falar do marido de aluguel? Nunca ouviram falar? Marido de aluguel é um homem que você contrata por um período específico de 1 hora, 2 horas, e aí ele vai lá e resolve o problema do ar-condicionado, ele põe aquele prego que a mulher não sabia pôr na parede, resolve o problema do encanamento, e aí ele trabalha por hora, 1 hora, 2 horas. Eu acho isso péssimo, primeiro porque ficou atrelado a ideia de que marido é aquele que conserta o chuveiro, que prega, né? E de outra maneira diz para a mulher, olha, a única coisa que estava faltando para você
era alguém que fizesse o trabalho bruto. Então agora você, como você trabalha, você tem dinheiro, você paga alguém para fazer o trabalho bruto e você não precisa mais do homem, né? Então veja que hoje muitas mulheres, por conta da sua independência financeira, conseguiram desvincular-se dos homens no sentido da dependência. Porque vivemos hoje, né, nós temos as mulheres que estão aí entre 50 e 70 anos, não cogitavam a possibilidade de se separar. Não quer dizer que não tinham o desejo, mas não cogitavam a possibilidade de se separar. Porque sempre o marido que trabalhou, porque não tem condição de viver com uma pensão pequena a destacar 30% do salário do seu marido, quando assim o tivesse. E por conta de um monte de outras consequências também preconceituosas, não cogitavam de se separar. Mas se perguntasse lá no fundinho se aquela mulher queria estar presente na relação, se ela vivia uma relação satisfatória e complementar, nós ouvimos dessas mulheres que não. Hoje é um número muito grande de casamentos, aonde depois que os filhos saíram de casa, a mulher disse, hoje eu vou dar uma olhadinha lá no quarto do fulaninho, e aí de repente ela deita na cama do fulaninho, e quando vê ela já foi se estabelecendo no quarto do fulaninho, e daí nós temos o marido dormindo num quarto, a mulher dormindo em outro quarto, vivendo de alguma maneira uma separação, porque não havia um vínculo efetivo entre aquele homem e uma mulher. Havia talvez uma parceria, porque você lava a roupa, cuida da casa, eu ponho dinheiro, e aí a gente tem esse tipo de troca. E aí os casais, muitos casais, não estamos falando todos, muitos casais ficaram, não por uma complementariedade na personalidade, não por um acréscimo das emoções, mas por conta de uma troca ainda muito atrelada às questões materiais. Quando a mulher começa a trabalhar, ter a sua independência, ter a sua casa, viver a sua rotina e não precisa mais do marido no sentido financeiro, algumas delas começam a dizer, eu casar? Deus o livre! Porque vai pensar em todo um impositivo do masculino que algumas dessas mulheres não estão mais dispostas a viver. Nós estamos, é claro, numa fase de transição, porque o casamento tem a ver com o desenvolvimento da personalidade do ser humano, não apenas pensando no masculino ou no feminino, mas nós entendemos, a partir da doutrina espírita, que o casamento é uma grande alavanca da transformação moral. Não porque é um homem ou não porque é uma mulher, ou seja, um casal homossexual, como as coisas se estabeleçam, mas porque nós aprendemos a dividir espaços, nós aprendemos a dividir responsabilidades, nós temos que dividir o tempo, nós precisamos planejar juntos. Eu queria sair no sábado à noite e ela ou ele não quer sair no sábado à noite, qual a vontade que vai prevalecer? A gente vai ter que aprender a negociar, nós vamos ter que descobrir as coisas, fazer uma construção conjunta, porque no casamento não pode predominar nem apenas a personalidade de um, nem apenas a personalidade do outro. Um casamento exitoso é aquele onde surge uma terceira personalidade, a personalidade do casal, que não é nem só de um e nem só do outro, mas um terceiro elemento. E alguns casais, depois quando já estão velhinhos, a gente olha e fala, meu Deus, olha como eles se dão bem, parece que nem precisa falar e o outro já entendeu, só pelo olhar. E eles têm um jeito de funcionar e diz, é por isso que viveram tanto tempo juntos. Não é por isso que viveram tanto tempo juntos. Porque quando nós vamos retomar a história daquele casal, eles tinham um jeito diferente de funcionar, mas estavam dispostos a crescer a partir da relação e criaram esta terceira personalidade, que hoje se encontra tão encontrada, que funciona tão bem. Às vezes um morre, dali um pouco tempo o outro já morre, menos de um ano o outro já morre, porque aquela personalidade, em deixando de existir, não faz mais sentido aquela vida continuar, o que mostra o tamanho do vínculo que aquelas criaturas criaram. O que isso, de alguma maneira, é muito bonito. Mas quando nós olhamos para este casal que hoje se dá tão bem, nós não percebemos o preço que eles pagaram para hoje se darem tão bem. Eu lembro do exemplo dos meus avós, posso falar porque vocês não conhecem, mas quando a gente olha os meus avós, e eles têm uma relação extraordinária. O meu avô tem 92 anos e a minha avó tem 88. E eles se dão muito bem, funcionam de um jeito que você fala, meu Deus do céu, parece que foi feito um para o outro. Não é que foi feito um para o outro. Minha avó conta há algum tempo que o meu avô, embora fosse espírita, ele disse que ainda não vivia a doutrina espírita. Dentro dele, ele só ia e frequentava o centro espírita.
Tinha dias que ele chegava em casa e porque teve um dia que o almoço não estava suficientemente adequado às suas exigências, ele não estava num dia bem e ele quebrou a cozinha inteira, sobrando umas 2 ou 3 cadeiras, porque o resto todo que foi possível, ele quebrou. E eu disse, o vô? Porque o meu avô é uma pessoa tão dócil, tão amorosa, e ele quebrou a cozinha inteira. Eu disse, você não sabe o que eu passei já com seu avô. Mas depois a gente vai conversar com o vô e ele conta que a avó também não era uma figura muito boa, né? Que ela era mimada, que ela fazia todas as coisas do jeito dela, que ela dava um jeito, que ela fazia tramóia com dinheiro, que passava pra cá e pra lá, e que não sei o que, que não sei o que. E aí você fala, meu Deus do céu, mas os dois não eram fáceis então, né? E de repente eles foram se permitindo um compartilhar e uma construção em conjunta, que depois de 60, daqui a pouco eles vão fazer 70 anos juntos de convívio, você olha e fala, como se dão bem? Se dão bem não porque foram feitos um para o outro, como a ideia da cara metade, que eu tenho que ficar procurando uma cara metade pronta. Allan Kardec acabou com essa ideia de cara metade, acabou com nossa fantasia de que eu sou de um jeito, uma pecinha assim, e aí eu vou encontrar uma outra pecinha assim que se encaixa bem direitinho. E aí quando essa peça não encaixa, jogar fora, essa peça não encaixa, nenhuma encaixa. E eu digo, meu Deus do céu, não há uma peça que se encaixe à minha vida? Não há uma peça que se encaixe à sua vida. Porque nós precisamos ser maleáveis e criarmos este encontro de almas. E talvez na próxima encarnação, ou depois daqui 3 ou 4 encarnações, quando nós reencarnarmos juntos e criarmos uma família, nós vamos ter uma facilidade de se relacionar. Eu vou dizer, nossa, queria ser como a fulana que encontrou um marido que se encontrou direitinho com o jeito dele de ser. Mas ela desconhece que esse se encontrar direitinho do seu jeito de ser foi decorrente de almas que se burilaram ao longo de 2 ou 3 encarnações e que hoje se reconhecem nesta encarnação com mais facilidade, mas não porque Deus lhes fez dessa forma, porque Deus faz a todos simples e ignorantes. E se hoje são almas que se encontram com tanta facilidade, é porque se dispuseram a se transformar um pouco em cada dia, ao longo de reencarnações, e hoje tem um convívio tão harmonioso. Isso nos mostra que não podemos atribuir a nenhuma pessoa o equilíbrio do lar, a responsabilidade pelo bem-estar, muito menos a responsabilidade pelo equilíbrio do casamento. Somos todos nós, almas comprometidas com o passado, que encontramos na reencarnação a oportunidade de aprendizado, de crescimento e de evolução. Sem dúvida nenhuma, a maternidade é uma forma excelente na qual Deus encontra de convidar a mulher ao movimento de doação, de dedicação, porque precisa oferecer do seu próprio ventre, do seu próprio leite, do seio materno, para que as crianças possam se estabelecer enquanto vida. Mas a isso não podemos atrelar o equilíbrio do lar, a responsabilidade pelo bem-estar dos outros, porque se a mulher então tem a responsabilidade de carregar no seu seio um filho, o homem fica na responsabilidade de carregar todos os outros pesos dividindo essa tarefa. E se ela então é a figura que precisa alimentar os seus filhos, e o homem não pode substituí-la nesse papel, há inúmeros outros papéis dos quais o homem pode se responsabilizar, e assim nós vamos pensando no quanto a presença do feminino, que está muito forte na mulher, na medida que o homem for capaz de incorporar um tanto desse feminino, nós teremos uma sociedade mais igualitária e harmoniosa. Veja o exemplo das prisões. Nos dias de visita, é muito raro nós encontrarmos um pai que esteja lá presente para visitar os seus filhos. Na maioria, nós vamos encontrar à frente do presídio mães e mulheres para visitar os seus filhos. E no pouco caso onde há homens no presídio feminino, é porque estão procurando sexo, porque vão perguntar o que faz com aquele problema, o que faz com o outro, com não sei o quê. Mas muito poucos estão lá no movimento de doação. Então, nesse processo de transformação moral que nós estamos vivendo, na exigência de elevar os nossos sentimentos, conforme nos convida Kardec, de vivermos uma sociedade mais igualitária, nós encontramos no Dia das Mães a forma de prestar a nossa homenagem, convidando todos os homens, pais e amigos
a termos posturas mais humanitárias dentro de casa, olhando para as pessoas uns para os outros e perguntando o que podemos fazer, como podemos diminuir o fardo uns dos outros, como podemos compartilhar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E com certeza, ao invés das diferenças preconceituosas, da sociedade do patriarcado, da preocupação com quem paga mais ou com quem manda mais, independente dos diferentes cargos ou das diferentes posições que nós ocuparmos, com a doutrina espírita nós vamos aprendendo que somos todos iguais e vamos nos colocando uns ao lado dos outros, nos ajudando mutuamente para que um dia vejamos o amor instalado na terra, mas o amor e a fraternidade que vai se instalar na terra, com certeza não é por conta da mulher, com certeza não é por conta da mãe, mas por conta de todos os seres que nos sentimos responsáveis por construir uma sociedade de amor e de fraternidade. Então, da mesma forma que deixamos aqui a nossa homenagem a todas as mães, pela sua capacidade de dedicação, de entrega e de amorosidade, nós também deixamos aqui o convite a todos os outros que não somos mães, no sentido de colaborarmos por uma sociedade de amor, de paz e de fraternidade. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado.